o Executivo 40,9% e o Ministério Público 0,6%. No âmbito dos estados e municípios, o percentual gasto máximo de gasto seria de 60%, se desdobrando no âmbito do estado em 3% quando se fala em legislativo, judiciário 6%, executivo 49%, Ministério Público 2%. E municípios que não possuem a estrutura do judiciário, haveria divisão, a repartição entre o legislativo, que caberia a parte de 6%, o executivo de 54%. Esses percentuais que são estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, eles significaram um avanço muito significativo com relação a essas despesas que acabam comprometendo a maior parte. São despesas significativas do orçamento público. Mas é preciso ter compreensão de que ainda é necessário avançar. E, recentemente, uma lei complementar 178 de 2021 alterou uma redação da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 18, e introduziu um outro dispositivo. E qual foi o objetivo dessa modificação legislativa? É que, passados 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda não se há um entendimento consolidado do que compõe, o que pode ser incluído e o que não pode ser incluído dentro desses limites máximos. Então, às vezes, quando a gente atinge o limite máximo, a gente acaba, em algumas situações, a gente acaba verificando que, de acordo com determinadas interpretações, acaba se excluindo algumas parcelas e isso acaba flexibilizando esses limites. Então, acho que agora, com essa modificação de 2021, o parágrafo 3º do artigo 18, ele acaba não deixando mais dúvidas em relação a isso. Eu falo isso porque no próprio tribunal lá, nós temos diversos processos em que algumas despesas acabam sendo consideradas, outras acabam sendo excluídas, mas eu acho que essa interpretação vindo do próprio legislativo, ela vai sanar com isso, porque coloca: para a apuração da despesa total com o pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção. Ressalva apenas a redução para o atendimento do artigo 37, inciso 11, que é o teto. Então, às vezes, quando você tem aquela despesa que ultrapassa o teto e tem aquele redutor, essa despesa, o servidor não a recebe efetivamente. Então, essa despesa acaba não sendo computada. Mas todas as outras, elas devem ser, sim, consideradas para essa apuração da despesa de pessoal. E outra interpretação, que também é outra modificação nesse artigo 118, que é muito relevante, é essa questão: como que eu vou apurar? Porque o que acontecia na prática, né? Alguns municípios, na hora, chegava lá no mês de dezembro, acabava colocando aquelas despesas de 13º, algumas despesas, para o exercício seguinte, ou a despesa do mês de dezembro. Então, acabava atendendo aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, esses limites, mas não propriamente com todos os meses, mas porque ele acabava deixando para o exercício posterior aquela despesa do último mês. Então, o parágrafo 2º também faz essa alteração muito relevante, que coloca: a despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente do empenho. No serviço público, a contabilidade, você tem duas possibilidades. Você pode contabilizar pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Na despesa pública, você utiliza o regime da competência, ou seja, de quando o evento ocorre. O regime de caixa é quando
a despesa, ela é, digamos, quando ela é paga efetivamente, quando há o caixa, digamos assim. Caixa você já pode associar ali a maquininha do dinheiro saindo, né? Mas o regime de competência é quando ela deveria ali, quando há aquele evento propriamente que gera a obrigação de pagar. Então, essas duas novidades agora de 2021 são muito relevantes para ajudar no quê? Na utilização daquele quadrinho anterior ali, desses percentuais, não de forma fictícia, mas utilizando todas as despesas estarem efetivamente inseridas dentro desses limites. E aí também outra novidade, essa PEC 109 de 2021, e também, como eu acho que eu tenho observado, quais são essas modificações normativas, tanto na PEC quanto na lei, é justamente deixar claro ou, digamos, afastar qualquer interpretação que acabe retirando algumas despesas. Então, o artigo 169 da Constituição Federal foi inserida essa palavrinha pensionistas. Então, despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista. Então, se havia alguma dúvida se os pensionistas estavam ou não inseridos, a PEC agora, essa emenda constitucional, não foi a PEC, mas já é a emenda constitucional propriamente, ela já alterou isso, já deixou claro que cabe sim pensionistas. Outra alteração ali com relação a essa emenda constitucional é justamente essa relação entre despesas correntes e receitas correntes. Aquele primeiro conceitozinho que a gente viu lá na frente, de são despesas corriqueiras, ordinárias, elas têm que estar equilibradas com as minhas receitas corriqueiras. Se eu recebo, eu tenho aquela previsão para receber, digamos, mensalmente, minha receita é de 1 milhão, ela tem que estar em equilíbrio com a minha despesa corrente. Então, se por acaso houver um desequilíbrio, quando essa relação superar a 95%, o próprio artigo 67A, eu botei aqui só um item, mas ele tem uma reticência, ele tem vários mecanismos para ver esse ajuste fiscal, para a gente sempre buscar o quê? Sempre buscar o equilíbrio entre o que eu recebo e o que eu gasto. Então, essa é a proposta normativa. Uma outra dificuldade, estou querendo aqui trazer só alguns problemas que a gente vivencia na prática, é com relação à questão, por exemplo, da terceirização. Isso também é, digamos, uma brecha que acabava sendo utilizada com relação à contabilização dentro daqueles limites. Então, ao invés de eu contratar pessoal, eu acabava terceirizando a mão de obra e essa terceirização ela acabava não sendo considerada para dentro dos limites com gastos de pessoal. Então, há diversas decisões, essa decisão aí é de 2016, que coloca a questão, sim, de que quando a terceirização ela substitui a atividade que deveria ser desenvolvida, a atividade fim, por um servidor público, ela deve ser, sim, contabilizada como despesa pública. E aí nós temos também outra decisão agora mais recente, de 2019, que reforça essa questão de quando se exerce atividade fim, e aí não só no ente público, mas também nas organizações sociais. O Manual de Demonstrativos Fiscais da STN estabelece, sim, a necessidade de inserir isso dentro daquele limite com despesa de pessoal. Essa é uma prática que ela da não contabilização, essa prática da não contabilização, ela é uma prática muito corriqueira. Por exemplo, cria-se às vezes hospitais como organizações sociais, questão também das UPAs e diversas estruturas que acabam sendo constituídas e cujas despesas
ficaram, digamos assim, não contabilizadas dentro daquele limite. Então, essa é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar no próximo exercício e no outro para poder manter tudo dentro ali propriamente daquele limite. A dificuldade é tão grande, só para a gente ter uma compreensão, existe essa decisão de 2019 fazer referência a uma portaria 233 do Ministério da Economia, que já determinava essa inserção, essa inclusão dessas despesas das organizações sociais dentro do limite de gasto pessoal. Só que, por exemplo, esse ano, foi já em decorrência de todas essas questões que estamos vivenciando, já foi editada uma nova portaria, a 377 de 2020, que coloca para 2022 essa inserção das despesas com as organizações da sociedade civil como nos limites ali das despesas com o pessoal. Então, acho que é necessário avançar. Nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal promoveu um grande avanço em relação a esse equilíbrio das contas públicas, mas acabou que a prática, algumas interpretações favoreceram algumas exclusões e que agora o legislador e a própria administração está tendo que reconsiderar para inserir tudo ali dentro daqueles limites ali, daquele quadrinho que a gente colocou inicialmente. Então, essa foi propriamente o item da despesa com o pessoal, que eu acho que é um universo que tem muitas especificidades, mas apenas para trazer um panorama geral da dificuldade que é, sim, inserir todas essas despesas dentro dos limites. Quando eu falo, e aí eu vou passar para um próximo ponto, quando eu falo em realização de despesa pública, ela tem um encadeamento, um processo. Ela tem etapas e tem alguns estágios. Então, dentro das etapas da despesa pública, eu tenho o planejamento, eu vou planejar, eu vou executar, depois eu vou controlar e avaliar. Então, a realização da despesa pública, ela não se inicia de imediato de forma como a gente faz, por exemplo, na nossa vida privada. Eu vou ali querer comprar agora, digamos, tomar um cafezinho, fazer um lanchinho, vou ali, pego o dinheiro e gasto. Não. No serviço público, a gente, quando se fala em despesa pública, a gente tem que observar, sim, alguns requisitos, até para voltar naquele conceito nosso inicial de que eu não posso, hoje, os recursos são escassos. Existem muitas atividades que o Estado tem efetivamente e muitas despesas que o Estado tem que fazer frente. Então, é necessário, sim, que haja um planejamento efetivo, conjugado com as políticas públicas, para que se tenha maior eficiência, eficácia, economicidade na aplicação dos recursos públicos. Então, essas etapas, elas são fundamentais. Planejamento, execução, controle e avaliação. Dentro da minha execução, quando eu estou executando propriamente, eu tenho alguns estágios, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, quando se fala em despesa pública, eu tenho que obedecer, sim, a esse rito, a esse caminhar para poder atender os requisitos legais. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.